Se um dos seus desafios é fechamento de venda, você acabou de chegar no vídeo que vai resolver esse problema para você. Aqui você não vai aprender uma estratégia de fechamento, mas sim 10 formas de induzir o cliente ao fechamento da venda sem parecer desesperado e ansioso. Isso daqui foi um dos vídeos mais pedidos porque eu sei que tem muita gente que é boa em apresentar aquilo que vende, mas chega na hora do fechamento, acaba se perdendo, se enrolando ali e o cliente acaba indo embora sem de fato concretizar aquela venda. E veja bem, tudo que eu vou te passar aqui é aplicável para você vender qualquer produto ou serviço. As minhas técnicas não são baseadas no produto, elas são baseadas no comportamento de consumo. E é aquilo, quem não sabe vender não vende nada. Agora, quem sabe vender, meu amigo, essa pessoa vende o que quiser, não é? Ó, já aproveita para se inscrever no canal. De acordo com as minhas pesquisas, quem é inscrito no canal bate o dobro da meta de vendas na metade do tempo. Então, se eu fosse você, não corria o risco de não estar entre essa minoria de pessoas. Vamos lá, sem mais delongas, pega seu papel, sua caneta para anotar tudo isso. Não adianta conhecimento sem prática. Eu quero ver você colhendo os resultados. Afinal de contas, aqui o nosso conteúdo é para subir a régua de vendas do mercado mesmo, tá bom? A primeira estratégia se chama Resgate o que o cliente disse. Tem uma passagem que está no livro Persuasão, do psicólogo Robert Cialdini, que ele fala que os garçons, quando repetiam o pedido do cliente com as mesmas palavras do cliente, recebiam uma gorjeta muito maior. Então, o que você vai fazer colocando em prática na venda? Você vai pegar o problema que o cliente tem, vai repetir com as palavras dele e vai ligar a solução que é o seu produto. Vou colocar um exemplo aqui prático só para você conseguir contextualizar melhor. Imagina um corretor de imóveis e que ele está conversando com o cliente e descobriu que o problema do cliente é a localização do imóvel. O cliente já viu vários imóveis que ele gostou, mas alguns imóveis o problema era a localização. Então o que ele vai falar? Repetindo, veja bem, fulano, você me disse que o maior problema era que você não encontrava o imóvel em uma boa localização. Esse que eu estou te apresentando atende esse requisito, olha aqui, eu ligando a solução. Então você pode ficar tranquilo que essa localização aqui atende o que você me disse, que é a escola do seu filho próxima, que é você estar em um lugar seguro e realmente está dentro da sua expectativa. Ficou mais alguma outra dúvida? Tem mais alguma outra coisa que nós temos que resolver para dar andamento nessa proposta? Ou seja, eu estou reforçando, estou terminando com uma pergunta e mostrando que o cliente tem um problema. E eu sou a pessoa que estou resolvendo o problema desse cliente, tá bom? A segunda estratégia se chama reduzir opções. Olha, o cliente confuso, ele não compra. Quando ele tem múltiplas escolhas, ele acaba fazendo o quê? Ficando confuso e falando que vai pensar, analisar e que depois ele te dá uma resposta. Então você vai reduzir aí para no máximo 2 opções. Fulano, das 2 possibilidades que nós conversamos, qual que está dentro do que você busca? Você vai dar para ele 2 opções. Por que é importante dar 2 opções também? Porque o cliente gosta de comprar, mas ele não quer que ninguém venda nada para ele. E aí, quando ele tem a possibilidade de escolher, ele sente que é ele que fechou aquela venda, ele que decidiu tudo aquilo, e que ele não foi persuadido em momento nenhum por quem está vendendo. Então, quando você faz isso e dá para ele essas 2 possibilidades, fica excelente. Você pode usar também, por exemplo, para a forma de pagamento. Fulano, as formas de pagamento que eu trabalho é por cartão de crédito ou Pix. Qual das 2 fica melhor para você? Tá vendo? E fica calado, tá? Inclusive essa é uma das outras estratégias. A terceira é mostrar o custo de não decidir para o cliente. Ele tem que saber que o seu produto é muito bom, mas ele tem que saber também que se ele não toma uma decisão, ele está perdendo alguma coisa. Então, por exemplo, imagina que eu venda plano de saúde. Qual que é o custo do cliente não decidir comprar o meu plano de saúde? Pode ser que aconteça um imprevisto, afinal de contas a saúde não avisa quando vai acontecer alguma coisa e que ele vai gastar muito caro em uma internação, por exemplo. Eu não vou falar isso, gente, de uma forma jogando uma praga no cliente, mas eu vou falar que isso é uma possibilidade. Por exemplo, olha, fulano, enquanto você está analisando, enquanto você vai deixando para depois, você concorda que você está correndo o risco da sua família, por exemplo, não estar protegida e acontecer alguma coisa com seus filhos e você acabar tendo que tirar um dinheiro de onde você não tem para poder fazer uma internação às pressas, com urgência?
Ou então imagina que eu vendo um plano de um seguro de carro. Ô fulano, você concorda que quanto mais tempo você espera, mais risco você está correndo ao deixar o seu carro sem seguro? A gente sabe que não dá para confiar hoje, você pode deixar o seu carro estacionado em algum lugar, ser roubado, ou você mesmo, por mais que dirige muito bem, mas pode acontecer algum problema no trânsito, alguém esbarrar em você e tudo mais. Isso é algo muito suscetível de acontecer. Ou seja, eu estou mostrando para ele que um dia, 2 dias, pode ser que acarrete num problema muito maior. Carol, mas eu não trabalho com um produto ou serviço que vá acontecer uma catástrofe tão grande assim na vida do cliente. Como que eu posso aplicar isso então? Imagina que você tem apenas um produto do que você vende. Você trabalha com venda de semijoias e eu estou olhando essa semijoia com você. Perguntei para você qual que é o preço desse anel, por exemplo. Imagina que você só tenha um anel desse. Qual que é o preço de eu não decidir agora? Pode ser que você venda esse anel para outra pessoa. Olha, Carol, tudo bem que você quer pensar, analisar, mas olha, eu tenho que reforçar com você que eu só tenho mais uma peça dessa disponível, não tenho previsões de quando terá reposição dessa peça e a gente tem uma procura muito grande por peças nesse tom de preto, principalmente por ser algo aí mais fácil de usar, de ter mais combinações. Então, se você quiser, eu posso deixar essa peça pré-reservada para você e entrar em contato com você amanhã, na parte da manhã, pode ser? O que eu estou fazendo? Estou tentando induzir o cliente ao fechamento sem fazer tanta pressão, porque a pressão seria o quê? Fecha agora, compra agora e tudo mais. Não, eu estou tentando fazer algo que amanhã essa cliente tome uma decisão de fechar essa compra comigo. E amanhã, quando eu for chamar essa cliente novamente, fulana, nós conversamos ontem, você me pediu para fazer a pré-reserva do anel, da peça que você gostou, e as formas de pagamento que eu trabalho é por cartão de crédito ou Pix. Qual que vai ser a forma de pagamento melhor para você? Eu não vou perguntar para ela se ela quer comprar. Por quê? Porque no dia anterior ela já me falou que eu podia fazer a pré-reserva para ela, então o interesse ela tem. Eu não vou perguntar se ela ainda tem interesse, percebe isso? E eu vejo que isso aqui é um erro muito comum. As pessoas tendem a entrar em contato com o cliente novamente perguntando, fulano, você ainda tem interesse? Não faça isso, tá? A nossa quarta técnica se chama use o que o cliente valoriza como alavanca. Se o que é importante para o seu cliente, se o que ele valoriza é família, você vai focar na família. Então, a família é importante para o cliente no quesito da compra do carro, porque ele quer um carro que seja espaçoso, porque agora a mulher ganhou o 2º filho. Você vai ficar falando que o carro é econômico, meu amigo? Claro que não, você vai focar na família dele, que esse é um carro confortável e que além de tudo, ele é um carro extremamente seguro para a família. Por isso que você tem que fazer perguntas de sondagem no começo da venda. Perguntas como, por exemplo, fulano, o que é importante para você? Fulano, do que você não abre mão antes de comprar esse produto ou serviço? O que você mais gosta? Ou o que você não quer de jeito nenhum? Porque essas perguntas vão fazer com que a gente descubra, afinal de contas a gente não tem uma bola, a gente não tem uma bola de cristal. Essas perguntas vão fazer com que a gente use como argumento para induzir o cliente ao fechamento da venda, tá bom? A quinta estratégia é faça uma pergunta que pressupõe ao sim. O que seria a pergunta que pressupõe ao sim? Cliente, você prefere começar na semana que vem ou você prefere começar essa semana ainda? Qualquer uma das respostas que o cliente me falar, ele está fechando a venda comigo. Fulano, você prefere que seja em 10 vezes ou 12 vezes no cartão de crédito? Qualquer uma das opções que o cliente me responder, ele está fechando a venda. Então são perguntas, é até um pouco parecida, tá? Com aquela que é das 2 opções, que você dá as 2 opções para o cliente. Você pode colocar para ele também, por exemplo, fulano, você prefere que a entrega seja feita qual horário? Essa daqui eu não estou dando 2 opções, mas é uma pergunta que vai pressupor o sim. Ele vai me responder quando que é a melhor hora da entrega para ele. Ele está fechando a venda. Eu não estou perguntando se ele quer comprar, mas ao mesmo tempo, na hora que ele me responde isso, eu já deduzo que ele tem interesse, tá vendo? A venda feita dessa forma, gente, com leveza, ela tem muito mais chance do cliente sair satisfeito, dele comprar, dele gostar de você e principalmente dele te indicar para mais pessoas, tá bom? A sexta estratégia é você diminuir o risco percebido. Olha, o cliente, ele não tem medo de comprar o seu produto ou serviço. Ele tem medo de estar comprando uma coisa errada, se arrepender e tomar um prejuízo depois. Então você tem que tranquilizar o seu cliente o tempo todo. Se você tem, por exemplo,
algo que é garantia, repita isso para o cliente. Fulano, fique tranquilo, se você não gostar desse produto ou serviço dentro desse prazo, você pode fazer, por exemplo, uma devolução. Ou então, Carol, não trabalho com garantia. Então passa muita convicção e autoridade nas suas palavras. Por exemplo, fulano, da mesma forma que eu estou aqui com toda a disposição e praticidade para te vender esse produto ou serviço, fique tranquilo, porque eu não quero que tenha problema. Mas se tiver qualquer problema, eu estarei aqui com a mesma disposição para resolver para você. Eu estou nesse mercado há X anos, então eu não estou pensando para vender para você aqui uma única vez. Eu quero que você compre, porque eu sei que esse produto é o produto ideal para você, mas além de tudo isso, eu quero que você fique satisfeito, volte a comprar de mim novamente, que você me indique outras pessoas e para isso eu tenho que indicar para você exatamente o que está dentro da sua expectativa. Ou seja, eu estou trazendo as palavras persuasivas para mostrar para esse cliente que ele pode ficar tranquilo, que eu sou a pessoa boa para vender, mas eu também sou boa para resolver qualquer tipo de problema que ele tiver, tá bom? A próxima estratégia, a sétima, no caso, é você contar uma história de alguém que está passando por algo parecido com ele. Esse storytelling aqui, tudo é muito importante porque as pessoas pensam que se tem alguém que já comprou, que estava em dúvida e ficou muito satisfeito, pode ser que ela também fique satisfeita. Um exemplo disso é quando você vai entrar na Shopee para comprar alguma coisa, na Amazon, no Mercado Livre, e você muitas vezes não lê a descrição do produto. Você acaba lendo os comentários porque você confia mais em outras pessoas que comprou. Então, na hora da venda, você pode usar exemplos de clientes seus e falar com o cliente mesmo, olha, fulano, tiveram clientes aqui, e você pode ser até um pouco mais específico, um cliente em específico. Teve um cliente aqui que ele estava com essa mesma dúvida que você, estava inseguro, e o que ele me falou essa semana, eu conversando com ele novamente, é que o maior arrependimento dele foi de não ter comprado antes. Então, eu tenho certeza que com você vai acontecer da mesma forma. Você vai comprar, você vai ficar satisfeito e você vai me falar isso, que o seu maior arrependimento foi de não ter comprado antes. Essas histórias, elas fazem com que o cliente tome decisões de compra mais rápida, tá bom? A nossa oitava estratégia. Peça um compromisso pequeno antes de pedir um compromisso grande. Antes de você falar, vamos fechar essa venda e tudo mais, peça alguma coisa menor. Por exemplo, uma data, uma informação. Imagina que você precisa de um número do documento do cliente para fazer o contrato. Antes de falar com ele, vamos fechar, você vai falar com ele assim, fulano, só para eu dar andamento, me passa, por favor, qual que é o seu CPF? Só para eu poder preencher aqui, o cliente vai te passar ali o CPF dele. Você está pegando coisas pequenas antes de tomar uma decisão maior. Fulano, vamos imaginar que eu estou vendendo um carro, tá? E tem um carro preto, branco e tal. Antes de decidir o fechamento da venda, vamos decidir com calma aqui quais são as cores do carro que você mais gostou. Ah, você gostou mais desse carro branco, excelente. Então, ó, esse carro branco aqui, agora ele tem o que você me disse que era necessário. Exatamente a segurança, a praticidade, a segurança, o tamanho do carro para os seus filhos. Então, esse daqui é o carro ideal para você. Eu vou já fazer aqui o contrato. Me confirma, por favor, qual que é o endereço que a gente vai fazer a entrega do veículo para você. Você prefere já levar o veículo essa semana ou você quer que a gente faça uma revisão antes para você? Estou fazendo perguntas e estou sempre tentando colher algumas informações menores antes de ir para o fechamento maior. O cliente tem muito medo, gente, de falar sim de uma vez. Então, quando ele percebe que você está indo com calma, ele fica mais tranquilo, ele confia mais em você, tá bom? A nossa nona estratégia é você ficar quieto depois da proposta. Depois que você induziu o fechamento da venda, você não tem que ficar justificando as coisas. Então vamos imaginar que você escolheu a técnica das duas opções para o fechamento. Fulano, você prefere qual forma de pagamento? Essa ou essa? Você vai ficar calado. Você não vai ficar tentando preencher o silêncio e o vazio. Eu sei que isso é difícil. Inclusive, isso foi uma das técnicas que eu mais tive dificuldade, sabe? Porque às vezes eu queria continuar repetindo o que eu já havia falado na proposta, na conversa, para deixar o cliente mais confiante, mais seguro, mas todas as vezes que você se torna prolixo, você acaba sendo um pouco inconveniente.
Então fica calado. Se você induzir o cliente ao fechamento, às vezes ele vai ficar calado também porque ele está processando tudo o que você disse, mas não tente preencher o silêncio, tá? Fica ali calado, olhando para ele, esperando a resposta, porque essa é a melhor maneira. Você ficar repetindo tudo que você já disse vai piorar, tá bom? E a 10ª técnica, que é uma das minhas preferidas, assuma que o seu cliente vai fechar a venda. Você não vai perguntar o que ele quer. Fulano, enquanto eu estou alinhando os detalhes aqui, eu já vou confirmar com você o seu e-mail. Eu estou assumindo que ele vai fechar a venda. Eu não pergunto se ele tem interesse em momento algum em fechar. Fulano, o que você mais gostou nesse produto? Ah, o que eu mais gostei nele foi a qualidade. Então, perfeito, esse daqui é o produto ideal para você, a gente já vai dar andamento, já vou deixar ele aqui reservado, ou então você ainda pode presumir que o cliente vai fechar e já acrescentar outro produto que vai agregar a esse produto que ele comprou. Isso é muito bom, porque além de tudo, você ainda vende não só uma coisa, mas duas coisas, tá? Imagina que seja aqui o anel. Eu gosto de dar exemplos para vocês porque fica mais fácil o entendimento. Que no caso do anel aqui, fulana, esse anel aqui então já está reservado para você. Uma coisa que um colar que combina muito com esse anel, que as pessoas adoram, é esse outro modelo aqui. Deixa eu te mostrar sem compromisso. E se for pelo WhatsApp, eu mando uma foto para cliente. Se for presencial, eu falo com ela para experimentar e sentir aquele colar para ela ver como que vai ficar essa combinação. Eu já estou presumindo que ela vai fechar essa venda. O anel eu já tenho certeza, agora a gente já está conversando sobre colar, entendeu? É assim que a venda fica muito mais leve. Coloque em prática tudo isso. Olha, se o seu desafio é técnica de fechamento, é muito bom que você aplique junto com os fechamentos gatilhos mentais. São técnicas poderosas de persuasão. Eu tenho tudo isso muito bem exemplificado no Neurovendas, junto com a inteligência artificial, que ela é uma inteligência artificial treinada por mim para os meus alunos. Então, o que os meus alunos fazem? Eles pegam todas essas técnicas, entram na inteligência artificial, colocam ali qual que é o produto ou serviço que eles vendem e a própria inteligência artificial vai dando exemplos práticos do produto ou do serviço deles. Então, ela é maravilhosa. Só que, no momento, a minha formação completa, que é o Neurovendas, ela não está aberta. O que eu recomendo que você faça se você quer fazer parte desse time de neurovendedores? Nós já estamos aí em 19 países. Ele ainda não está aberto, mas você pode clicar no link aqui abaixo, que é da lista de espera. Assim que a gente abrir vagas, nós vamos informar em primeira mão nesse link. Então clica aqui, vejo você no nosso próximo vídeo e vamos continuar juntos subindo a régua de vendas do mercado.